Vamos imaginar agora que você tem a necessidade de fazer algum tipo de ajuste no Photoshop, seja eliminar algum objeto, seja melhorar esteticamente alguma imagem com recursos que só o Photoshop tem, como, por exemplo, também trabalhar com a parte de eh, tratamento de pele através de um plugin. Tá? O plugin é o Portraiture e ele, caso você tenha, possa facilitar demais determinadas situações onde a pele é um pouco mais necessária. Não é o caso dessa imagem, mas vai ser um bom exemplo para a gente poder trabalhar. Para poder trazer essa imagem ao Photoshop, eu vou clicar com o botão direito, editar em, e eu vou aqui editar no Photoshop. Então você vai perceber que agora, essa imagem, como ela está em JPEG, ela me pergunta, eu quero uma cópia com os tratamentos que eu fiz no Lightroom, para ele prosseguir com aquilo, para ele enviar, então, para o Photoshop. Feito isso, o Photoshop agora vai ser aberto exatamente com essa imagem para que a gente possa dar prosseguimento. O Photoshop está aberto, a imagem está aqui. Lembra-se que o material agora ele já não é mais um JPEG, ele agora vai poder ter camadas e quando a gente voltar com ele para dentro do Lightroom ele vai estar no formato diferente, ou TIFF ou PSD. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Normalmente eu gosto, de, a partir do momento que eu uso o Photoshop, de Ctrl J ou Command J no seu Mac para duplicar a camada. E o filtro que eu vou utilizar, menu Filtro, Imaginomic Portraiture. Esse plugin, uma vez que você instala ele, ele te dá a permissão dele fazer uma identificação dos tons de pele, e aí a partir disso a gente tem a capacidade de dar um tratamento mais efetivo para a minha imagem em termos de suavização da pele, para que a gente tenha então algo mais automatizado e facilitando todo o processo. Repara só, olha, antes, depois. E essa aplicação, já do jeito que ela é feita aqui, já é suficiente. Mas aqui você tem alguns presets, olha, o normal, que é um pouco a menos do que você já tem visto aqui, o medium, que é um pouco a mais, então vamos deixar só ele funcionalizar, e o forte, o strong, que ele já traz um pouco mais dessa adaptabilidade. Feito isso, é só isso que você precisa saber. Acessou o plugin, marcou, deu um OK, e agora na camada você vai perceber, olha, que ele aplicou. Por que é importante a camada? Porque caso você queira, então, ver o antes e ver o depois, você tem como. E a partir disso também você pode, então, diminuir a opacidade para mais ou para menos, caso você queira algum tipo de suavização diante da intensidade que você fez. Se a imagem está no Photoshop, agora a gente precisa retorná-la para dentro do Lightroom. Então, menu Arquivo, Salvar. Jamais salvar como. Porque o salvar como vai perder a identidade que ela veio da pasta onde você estava trabalhando. Se eu clicar em salvar, você vai perceber que ele faz a salva. Eu posso até fechar esse arquivo. Se eu retornar agora para o Lightroom, você vai perceber que agora eu tenho dois arquivos. Isso é muito importante que você preste atenção. Tá? Se você reparar, eu tenho aqui dois arquivos idênticos, um de um e dois de dois. Normalmente, o um de um que veio é o TIFF ou PSD que veio do seu Photoshop. Tá? Já o 2 de 2 é o JPEG que você estava trabalhando. Então, se eu pegar aqui esse aqui, que é o JPEG, você vai perceber que a pele dela ainda está carregada. Se eu agora for para a foto anterior, que é a minha TIFF, ó, você vai perceber exatamente o antes e o depois, o que aconteceu. Diante disso, para você não exportar as duas ao mesmo tempo, como eu fiz uma filtragem baseada nas 5 estrelas, basta eu clicar aqui, então, em cima dessas 5 estrelas e diminuir para 4 ou até eliminar as estrelas. No caso aqui, eu vou pressionar o número 4 do meu teclado, ela desapareceu porque eu estou filtrando por 4 estrelas.